Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. E que esse dia demore muito, viu, pastor? Vai saber. Amém, irmão. Você que trouxe sua Bíblia, abra ela no livro de Mateus. Livro de Mateus. Amém? O Senhor me deu uma palavra, é um texto bem conhecido dos irmãos. Acredito que todos conhecem esse texto, talvez já ouviram várias ministrações nesse texto. Mas depois de quinta-feira, a pastora já tinha me chamado para pregar no domingo passado. Aí quinta-feira o pastor Leonardo veio com aquela palavra, né? Um mover do céu aqui na igreja. E eu fiquei, o que eu vou pregar agora? Né? Depois de um culto assim. Mas o Senhor me deu uma palavra para a gente meditar. E eu creio que o Senhor vai falar com a gente através dessa palavra. Livro de Mateus, capítulo de número 8. Amém? Capítulo 8, a partir do versículo de número 5. Amém? Os visitantes, né? Salve os visitantes que estiveram aqui. E se vocês precisam vir de novo, né? Hoje vocês vão me ouvir, mas vocês precisam vir de novo para ouvir a pastora Shirley, o pastor Ivan, né? Vocês virem na nova aliança e não ouvir a pastora Shirley é a mesma coisa que ir no rodízio e não comer carne, né? Amém? Vim na nova aliança e não ouvir o pastor Ivan, mesma coisa que na praia e não entrar no mar, né, irmãos? Então, que vocês possam voltar, né, para ouvir essas grandes pessoas de Deus que Deus tem colocado aqui em nosso meio. Amém? Mateus 8, versos 5 até o 13. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico e terrivelmente atormentado. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e meu servo será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. E ao outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou maravilhado e disse aos que os acompanhavam: em verdade, lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feita conforme você crê. E na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, como eu disse, é um texto muito conhecido, né? Essa passagem do centurião. Mas o Senhor me deu algo para que eu possa passar para a igreja através desse texto. Irmãos, Jesus, ele andava por todas as partes, fazendo bem a todos, repreendendo os demônios e libertando os oprimidos. Jesus operou um número quase incalculável de milagres. Nem todos foram registrados, mas alguns deles foram. Jesus curou cegos, Jesus curou coxos, paralíticos, mancos. Jesus curou e purificou leprosos. Jesus ressuscitou mortos e libertou pessoas endemoniadas, libertou pessoas com legiões de demônios e libertou pessoas com castas de demônios. E a Bíblia diz que por onde Jesus passava, ele operava esses sinais e essas maravilhas. E por essa causa,
por esses milagres, Jesus era perseguido ou acompanhado sempre por uma grande multidão. Essa multidão, por muitas vezes, não era uma multidão muito educada ou uma multidão pacífica. Esse povo, certa vez, disse assim quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Jesus perguntou a Pedro: quem me tocou? E Pedro disse: Senhor, essa pergunta que o Senhor faz não faz sentido. A multidão te aperta, a multidão te oprime. Como o Senhor vai perguntar quem te tocou? As pessoas te empurram o tempo todo. O povo concorre a uma vaga ao seu lado. E esse povo acompanhava Jesus a ficar dias sem comer só para estar perto dele. Se Jesus entrava em uma casa, eles invadiam a casa. Se Jesus entrasse no barco para atravessar o mar, eles davam a volta no mar andando e chegavam do outro lado para continuar acompanhando Jesus. Então, fisicamente, chegar perto de Jesus era meio difícil, a vaga era muito concorrida, porque todos queriam ficar perto de Jesus e assim ficar mais perto do seu milagre. E na maioria dos milagres, irmãos, que lemos registrados nos evangelhos, quem está recebendo o milagre é quem está buscando o milagre. E se você tentar lembrar, buscar rapidinho aí na sua mente, você vai lembrar com certeza 4 ou 5 pessoas que foram curadas porque estavam buscando. Eu marquei alguns aqui, por exemplo, Bartimeu, que gritou até receber a sua cura. A mulher do fluxo de sangue, que foi atrás de Jesus até receber. A mulher encurvada, que foi para o culto mesmo estando doente. E lá no templo ela recebeu o seu milagre. A mulher cananeia, que estava buscando por a sua filha endemoniada. E quando não era para a própria pessoa que precisava, geralmente era para um parente próximo que as pessoas buscavam. Jairo, por exemplo, buscando pela sua filha. A viúva de Naim chorando pelo filho morto. E a mulher cananeia que chora e grita para Jesus curar a sua filha que estava endemoniada. Agora, esse caso é totalmente atípico. Esse milagre do centurião é atípico, e você vai entender daqui a pouco onde eu quero chegar, mas ele é atípico porque o centurião era um homem importante. O centurião era um homem com estabilidade financeira. Ele trabalhava para Roma e tinha uma centúria de soldados, e ele não estava com problema nenhum. A família do centurião não estava com problema nenhum. Quem estava com problema era apenas um funcionário dele. O centurião cuidava de uma centúria que era cerca de 80 soldados. Então, de 80 soldados que ele cuidava, apenas um estava com problema. E no verso 1 do texto que a gente leu, a gente vai ver que Jesus chega em Cafarnaum. E o centurião, pelas pesquisas dos historiadores, era de Jerusalém. Irmãos, a distância de Cafarnaum a Jerusalém é cerca de 185 quilômetros de distância. E agora, quem é empresário ou empregador, eu queria te fazer uma pergunta. Você sairia a pé da onde você está e andaria 185 quilômetros para pedir para Jesus curar um funcionário seu? Para ficar mais fácil dos irmãos se localizar, trazendo aqui para Jaboticabal, você andaria de a pé daqui até Rio Claro para falar com Jesus? Ou se você pegar o sentido contrário, você andaria até Lins a pé para pedir Jesus para curar um funcionário seu? Ou é mais fácil você contratar outro? Olha, está aqui uma rescisão. Essa rescisão é bem justa. Todos os seus benefícios, mas infelizmente nessa situação que você se encontra, não dá mais para continuar. Ou então vai dizer, olha, procura o INSS para um afastamento. Quando você melhorar, você passa aqui, que se der certo a gente até te contrata de novo. É isso ou não?
Certo é que um funcionário, irmãos, ele é substituível. Não precisa parar a máquina ou o trabalho. É apenas encontrar outra pessoa. Isso para quem é patrão, irmãos, vai entender. Mas isso é tão lógico que até mesmo quem é funcionário entende isso. Que o patrão, às vezes, os próximos funcionários dizem, mas a gente é apenas mais um número aqui dentro. É isso ou não é? Então, não é apenas o patrão que entende isso. O próprio funcionário vai entender que nessas situações era mais fácil mandar embora, ou afastar, ou fazer qualquer outra coisa do tipo. E o centurião, irmãos, tinha opções para colocar no lugar desse funcionário. Mas ele fez todo esse trajeto para ter com Jesus. E ele vai dizer para Jesus, quando ele encontra, para curar o seu servo. E ele vai dizer que o servo estava na sua casa. O servo estava onde? Na sua casa. E o servo estava em sua casa. E agora ele vai dizer para Jesus que ele estava na casa e deitado. Ou estava em sua casa, mas de cama. Vamos lá, irmão. Eu preciso que você entre nessa história comigo. Você é o patrão. Você pagaria alguém para ficar em casa deitado ou você demitiria ele? Você pagaria o salário de alguém que não se movimenta mais e que perdeu a coordenação motora? Você pagaria o salário para um servo ou um empregado que está terrivelmente atormentado? E aqui, irmãos, eu não estou falando de lei trabalhista não, tá? Aqui não tem nenhum processo ou alguma indenização. Então diga comigo, o servo está em casa. Vamos lá? O servo está em casa. Glória a Deus. E agora eu começo a pregar, irmãos. Satanás descobriu, irmãos, que não precisa tirar ninguém de casa ou da casa. Satanás descobriu que não precisa tirar o título de servo de alguém que está na casa. É só ele deixar a pessoa deitada dentro da casa, recebendo sem fazer nada. Tem nome de servo, está dentro da casa, mas está deitado. Não produz. A máquina não funciona. O dom não é usado. A voz não é usada. O talento não é usado. E agora, você pode nem dar glória, irmãos, mas você precisa ouvir isso. Em Lucas 13, do 6 ao 9, Jesus contou uma parábola. E ele vai dizer assim, um homem plantou uma figueira. E a Bíblia diz que ele passa 3 anos cuidando dessa figueira. E a figueira está dentro de uma vinha. A vinha é um terreno fértil. O dono da terra passa por 3 anos por ela e não encontra fruto, não encontra resultado. Aí ele chama o vinheteiro, e está no nome, irmãos, vinheteiro. Você acha que cuida do quê? De vinha. De figueira ou de vinha? De vinha. O vinheteiro cuida da vinha. Então, o dono da terra chama o vinheteiro e diz assim, o que essa figueira está fazendo aqui, ocupando espaço inutilmente? Se você ler o texto, é essa palavra que Jesus usa na parábola. O que essa figueira está fazendo, ocupando espaço dentro da minha vinha? O que essa figueira está fazendo, ocupando espaço dentro de um terreno fértil? Ela não dá fruto, então o que ela está fazendo aqui? Inutilmente. Isso é o dono da terra dizendo. E o dono da terra, irmãos, nessa parábola, representa Deus. Então, Deus está perguntando, o que essa figueira está fazendo aqui, ocupando espaço no lugar de outra árvore? Eu quero saber o que essa figueira está fazendo aqui. Essa figueira não ora. Essa figueira não profetiza. Essa figueira não dá glória. Essa figueira não dá dízimo. Essa figueira não dá oferta. Essa figueira não faz nada. Então eu quero saber o que ela está fazendo aqui. E ele disse ao vinheteiro, olha a ordem do dono da terra, irmãos.
Eu não quero na minha terra uma árvore que não dá fruto. Olha a ordem, irmãos. Corta e arranca fora. E o dono da terra é Deus. O vinheteiro é quem cuida da vinha. E a vinha é a igreja. E o vinheteiro, irmãos, é o Espírito Santo. Sabe o que o vinheteiro podia ter dito, irmãos? Olha, eu vou cortar mesmo. Eu não estou aqui para cuidar de quem não funciona. Pode cortar. Eu não estou aqui para cuidar, eu estou aqui para cuidar de gente santa, de quem dá fruto. Mas o vinheteiro fez isso? Não. Ele pulou na frente da figueira, irmãos, e disse para o dono da terra: não corta não. Não corta. Deixa eu cuidar dela. Eu vou cuidar, eu vou cavar em volta, eu vou adubar. No ano que vem, o Senhor volta. E se ela não tiver melhor, se ela não estiver dando fruto, aí o Senhor arranca. A parábola para aqui, mas eu tenho certeza que se passasse um ano e o Senhor da terra, o dono da terra, voltasse e encontrasse a figueira sem fruto de novo, provavelmente ele dizia: agora arranca. E eu tenho certeza, irmão, que o Espírito Santo entraria na sua frente de novo e ia dizer: não tira não, deixa ele aqui mais um pouco, eu estou cuidando, eu estou adubando, agora vai. Glória a Deus. Só que tem gente, irmão, que está plantado na vinha de Deus, que não está funcionando, não está dando fruto. E o machado, irmãos, foi convidado a te cortar. Mas o Espírito Santo, através da igreja, pulou na sua frente para defender a sua vida. O Espírito Santo, através da igreja, entrou na tua frente para defender o seu ministério. E te oferece tratamento. O dono da terra mandou cortar, mas o Espírito Santo ainda insiste em você. Então agora, irmãos, você tem duas opções. Ou você deixa Deus te tratar, ou Deus pode te cortar. Porque Jesus disse que Ele é a videira verdadeira. E todos que estiverem nele darão frutos. Então tem muita gente, irmãos, que está na casa, mas deitado. Todas as vezes, pastora, que estiver um instrumento dentro da igreja parado, sem ter alguém que toque, na verdade, não falta pessoa para tocar ele. Nunca vai faltar um lugar que um missionário precise ir. Essa pessoa existe. E você pode me perguntar: aonde essa pessoa está então, Evandro? Está dentro da casa, mas deitada. E Deus não te chamou para você ficar deitado. Deus te chamou para você dar frutos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora, irmãos, tudo é um processo. Primeiro, o servo está deitado. Uma vez que o servo está deitado, o centurião agora apresenta o segundo problema do servo. Além de deitado, ele está paralisado. Então, tem gente que não está só deitada. Tem gente que está paralisada. Você sabe o que é uma pessoa paralisado, irmãos? Você já viu uma pessoa que teve um AVC ou que sofreu um acidente? Se um membro do corpo se compromete, o médico perceber que tem um problema nos músculos ou nos nervos, ele vai mandar você ir lá procurar a irmã Priscila ou a irmã Dulce, né? Essa pessoa vai precisar de um fisioterapeuta, ela vai precisar de fisioterapia. E essa pessoa agora vai precisar sentir dor e fazer muito esforço para movimentar um membro que antes ela movimentava com muita facilidade. A mão mexia com facilidade. Depois de paralisado, é como se fosse uma criança aprendendo a sentir o seu corpo pela primeira vez. E se eu estiver errado, Pri, depois você me corrige. Mas se você vir algum vídeo de alguém
tentando andar, né? Alguém que sofreu algum acidente ou alguma coisa, e ela está fazendo fisioterapia para poder andar, você vai ver que parece que ela faz a maior força do mundo para tentar tirar apenas o seu pé do chão. Por quê? Quem se deitou, quem deixou o dom ser paralisado, agora vai ter que se esforçar para se movimentar de novo. Agora vai precisar fazer uma fisioterapia espiritual, irmãos. Não vai ter alegria para vir na igreja fazer as coisas de Deus. Mas vai ser fisioterapia. Vai ter que vir de cara fechada. Vem sem vontade, irmãos, mas vem. Vem com dor, mas vem. Mas pelo amor de Deus, irmãos, para desse negócio de falar, quando eu sentir paz eu vou. Quando meu coração se encher, então eu vou. Quando eu tiver alegria, eu vou. Fisioterapia espiritual, irmãos, é você dobrar o seu joelho, mesmo sem vontade, e pedir para Deus te dar força. É você dobrar o seu joelho, mesmo sem vontade, não para dizer, olha, eu sou um super crente, olha como eu sou espiritual, como eu sou santo. Não, fisioterapia espiritual é você dobrar o seu joelho e dizer, Deus, tem misericórdia de mim, eu sou fraco mesmo, eu estou com vontade de sair daqui, eu estou com vontade de beber, eu estou com vontade de fumar, estou com vontade de me prostituir, mas eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu preciso de ajuda, Senhor, então me ajuda a estar na sua casa, me ajuda a fazer a tua vontade, para que eu possa dar frutos. Aleluia! Glória a Deus! Satanás não pode te paralisar, irmãos. Você é uma peça muito importante para o reino. E agora, vamos aqui para o último ponto. E aí, se você não entendia como eu, por que o centurião andou tanto para ter como Jesus por causa de um servo? Aqui está a resposta, no próprio texto. Porque, irmãos, nós já conhecemos o servo assim. Né? A gente já leu o texto com o centurião dizendo que, olha, meu servo está de cama, meu servo está paralisado e atormentado. Mas o centurião conheceu ele antes disso. O centurião conheceu ele quando ele era útil para casa. Todos os milagres da Bíblia, irmãos, a Bíblia diz que o povo ficava maravilhado com o que Jesus fazia. Mas nesse milagre, quem está maravilhado não é o povo. Quem ficou maravilhado foi Jesus. Mas o que o homem podia fazer para deixar Jesus maravilhado? E o que deixou Jesus assim foi a atitude e a fé do centurião. Porque o centurião fez pelo seu servo o que só Jesus faz pelos seus servos. Glória a Deus. Só Jesus, irmãos, deixa na sua casa pessoas que estão de cama. Só Jesus deixa na sua casa pessoas que estão paralisadas. Só Jesus deixa na sua casa pessoas que estão atormentadas, sem demitir, sem mandar embora e sem mandar essa pessoa para o inferno. Jesus não quer o seu servo demitido ou o seu servo parado em uma cama. Jesus quer o seu servo curado. Glória a Deus. Só que na passagem, irmãos, o nível aqui sobe um pouco, porque o centurião vai dizer que, além de paralisado, o seu servo está terrivelmente atormentado. E agora, o problema não é mais físico, agora o problema é espiritual. E Satanás, irmãos, ele é o mestre da tormenta. Ele sabe como atormentar um casamento, ele sabe como atormentar uma família, ele sabe como atormentar uma pessoa no seu trabalho. Mas a Bíblia vai dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Quantas pessoas, irmãos, vocês conhecem que não estão fazendo o que deveria estar fazendo porque estão atormentadas? Atormentadas por um pensamento, atormentadas por uma situação ou atormentadas por um sentimento. Aí Jesus olha para o centurião e diz: eu vou lá curar seu servo, vamos lá.
E o centurião vai dizer: o Senhor não precisa ir lá. Só manda uma palavra e meu servo será curado. Porque eu também sou homem de poder e tenho gente sobre a minha ordem. E olha, irmãos, como é a atitude de alguém que está debaixo de ordem. Eu digo para este: vai, e ele vai. Eu digo para outro: vem, e ele vem. Eu digo para o meu servo: faz isso, e ele faz. E aqui, irmãos, ele está falando do seu servo que estava deitado? Não. Ele está dizendo para Jesus que tem um deitado, paralisado e atormentado, mas que na casa dele também tem servo saudável. Que ele manda ir e vai, manda vir e vem, manda fazer e ele faz. Então, irmãos, quem não vem, quem não vai e quem não faz, ou está deitado, ou está paralisado, ou está atormentado. Isso aqui, irmãos, eu não estou falando só da ordem de Deus, porque o centurião era um chefe, um líder, ou um pastor, a pastora. Porque, pastora, se eu estou debaixo da sua autoridade espiritual e a senhora me manda eu ir e eu não vou, se a senhora me manda voltar e eu não volto, ou se a senhora me manda fazer e eu não faço, é porque eu estou deitado, paralisado ou atormentado. E quantas vezes, irmãos, Deus tem mandado você ir, Deus tem mandado você vir, e Deus tem mandado você fazer, e você não faz. Ah, Evandro, mas se eu não fizer, Deus levanta outro para fazer. É verdade, a obra do Senhor nunca para, mas você vai colher o preço por não ter feito a vontade de Deus. Evandro, você está me amaldiçoando? Não, irmãos, é bíblico. O que você planta, você colhe. E se você está plantando desobediência para Deus, não tem como você colher outra coisa. Então, Deus pode levantar outro se eu não fizer? Pode. Deus vai levantar outro se eu não fizer? Vai. Mas você, irmãos, vai sofrer a consequência por estar rejeitando a palavra e a voz do Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, tem uma história, só para finalizar, que é de um crente. Eu escutei um pastor dizendo essa história. Ele dizia que era um crente doido, né? E aí esse crente doido orando de madrugada, era 3 horas da manhã, Deus falou com ele que ele tinha que ir em um lugar específico, só que ele não tinha carro e o vizinho dele também era crente. Então 3 horas da manhã ele foi lá, bateu na porta do vizinho dele e falou assim: ó, Deus mandou eu ir em tal lugar, só que eu não tenho carro e não sei dirigir, então você precisa me levar. Aí disse que o vizinho falou assim: mas é 3 horas da manhã, o que eu vou fazer uma hora dessa pra rua, não? Aí o crente doido falou assim: olha, você pode até não me levar, só que depois Deus vai te cobrar. E aí o vizinho ficou com medo, ficou ressabiado, falou assim: tá bom, já que Deus vai me cobrar, então vamos lá. E aí a história diz que esse vizinho vai levando ele com o carro e ele vai dizendo: ó, vira aqui, vira para lá, faz assim, vira assim. E ele foi para um lugar mais terrível da cidade. E a história diz que era um lugar escuro, com vários precipícios, né? E ele diz que quando o vizinho chega lá e fala assim: ó, para aqui, aqui é o lugar que você tem que me deixar. Foi que ele desceu do carro, andou perto do precipício e gritou: glória a Deus! Uma vez. Glória a Deus! 2 vezes. Glória a Deus! 3 vezes. Voltou para dentro do carro e falou: pronto, já fiz o que Deus mandou. Diz que o vizinho ficou muito bravo, irmão. Falou assim: rapaz, você me acorda 3 horas da manhã para fazer eu vim aqui, você dá 3 gritos de glória a Deus, não é mais fácil você gritar glória a Deus lá na tua casa? E aí diz que eles voltam embora, mas ele já tinha ficado irado com isso. E aí na outra semana, o mesmo vizinho vai lá, só que não era às 3 da manhã, era um pouco antes, era 10 horas da noite, e falou assim: olha, Deus mandou a gente ir numa vigília que ele vai falar com você lá. Aí falou assim: rapaz, se for para fazer o que você fez da última vez, semana passada, é melhor eu nem ir,
Porque se eu for lá e Deus não falar comigo, o negócio vai ficar ruim para você. E ele foi, né? Porque o vizinho disse, olha, se você não ir, Deus vai te cobrar. E ele resolveu ir porque ficou com medo de Deus. E aí lá, nessa vigília, os pastores, as músicas, antes da preeleição, um irmão levantou e pediu para contar um testemunho, né? E quando ele foi contar o testemunho, ele disse, falou assim, olha irmãos, há uma semana atrás, eu ia me matar. Eu procurei um lugar muito escuro, um lugar com vários penhascos, que eu ia me jogar lá de cima e ia tirar a minha vida. Só que quando eu subi lá em cima, quando eu estava pronto para pular, eu escutei, glória a Deus! Eu achei que era uma coisa da minha cabeça. Quando de repente veio o segundo, glória a Deus! Nessa hora eu fiquei assustado, ele conta que de repente quando ele cai em si, ele escuta de novo, glória a Deus! Então ele desce, vai embora. No outro dia ele procura a igreja, aceita Jesus e se converte. E aí eu te pergunto, irmãos, e se ele não tivesse ido? E se Deus tivesse mandado ele ir e ele não fosse? E se Deus tivesse falado para ele ir e ele não tivesse ido? E se o vizinho também não tivesse ido? Será que teria esse testemunho nessa vigília? Está na hora, irmãos, de você começar a fazer o que Deus mandou você fazer. Porque o texto que a gente leu e o texto que a gente meditou essa noite, o último versículo dele vai dizer que o servo foi curado imediatamente através da fé do centurião. Se coloca de pé, por favor. Glória a Deus! Glória a Deus, irmãos. Se por algum motivo você deitou, se por algum motivo você se paralisou, ou ficou atormentado e está dentro da casa, irmãos, não é tarde para voltar. Não é tarde para ouvir a voz do Senhor dizer, vim. Não é tarde para ouvir a voz do Senhor dizer, vai. Não é tarde para ouvir a voz do Senhor dizer, faça isso, faça aquilo. O Senhor está falando com você essa noite, para que você não fique mais deitado, mas para que você se levante, faça a vontade de Deus e dê frutos, porque é isso que Ele espera de nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Sua palavra foi ministrada. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu tentei da melhor forma, mais clara e objetiva, passar para a sua igreja. Mas não sou eu que convenço, é o vinhadeiro. Vinhadeiro, aqui tem uma vinha fértil. Aqui tem uma vinha com uma terra boa. Que você faça com que essa semente germine, que essa figueira cresça dentro de nós e que nós possamos começar a dar fruto. Que em nome de Jesus o Senhor possa tratar com os meus irmãos e que essa palavra venha de encontro com aquilo que alguém esteja procurando e esperando que o Senhor possa falar e tratar com ela. Em nome de Jesus, Deus, eu peço que o Senhor continue abençoando a minha vida, a vida da liderança da igreja e da Igreja Nova Aliança de todos os meus irmãos. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, que o Senhor possa nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, a sua palavra foi lançada e que essa semente germine, é o que eu te peço, em nome de Jesus, Pai.